Oi, gente, bom dia. O tema de hoje é sobre o uso crônico dos prazóis, certo? Com certeza, a maioria de vocês devem conhecer pessoas que usam por mais de anos o omeprazol, pantoprazol e todos da família dos prazóis. Muitas vezes um uso crônico indevido sem nenhum acompanhamento médico. Eu não tô falando aqui de uso de pouco tempo, de uso de meses, tô falando de uso de muitos anos, tá? E assim, tudo que eu vou falar aqui, vou colocar os artigos embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Para quem tiver interesse em dar uma lida. Em relação aos efeitos dos omeprazóis, primeiro vocês têm que entender que ele é um remédio, né? Então, como qualquer outro remédio, ele pode ter interações medicamentosas com outros remédios. Então, os prazóis, eles têm sim interações com outros remédios, por exemplo, digoxina, benzodiazepínico, clopidogrel, que são outros medicamentos que podem ser usados para, enfim, depressão, problemas cardíacos, em que podem alterar a potência do outro remédio sem ser o prazol. Então, eles têm sim interações medicamentosas. Os prazóis, a função deles é diminuir o pH do estômago, então ele diminui a acidez gástrica. A diminuição da acidez, ela tem a longo prazo, por vários anos, podem assim, dar alguns distúrbios. Por exemplo, distúrbio na absorção do cálcio. E o estudo de 2020 do Reino Unido mostrou, sim, que o uso crônico acima de 5 anos, que foi a média de 6 anos de uso dos prazóis, podem sim aumentar o risco de osteoporose na cabeça do fêmur, devido a um distúrbio na absorção do cálcio. Fora isso, também acontece o distúrbios de outras absorções de outros elementos. Por exemplo, o ferro, a vitamina B12. A vitamina B12, por exemplo, ela depende do fator intrínseco que é produzido pelas células, que é um componente que é produzido pelo nosso estômago. Se liga a esse componente e é absorvido. Então, a alteração da acidez do estômago, do pH do estômago, pode dar diminuição, alteração da absorção dessa vitamina. Então, pode dar problemas com cálcio, com ferro, absorção da vitamina B12. Fora isso, a diminuição da acidez ocasionada pelos prazóis no estômago aumenta a probabilidade dos pólipos, chamado pólipos de glândula fúngica. São pólipos encontrados na endoscopia, pólipos benignos, mas aumenta sim a produção, o crescimento desse tipo de pólipos. Fora isso, como os prazóis diminuem a acidez, a acidez do nosso estômago, ele é muito benéfico para o controle das bactérias, para o controle da proliferação, do crescimento dessas bactérias. Então, há uma desregulação entre as bactérias boas e as bactérias ruins, devido à ausência da acidez do estômago, porque o omeprazol diminui a acidez do estômago. E o ácido do estômago é bom para esse controle. Então, como não vai estar mais ácido, então pode acontecer essa desregulação, chamada disbiose. Aumenta a possibilidade do paciente apresentar diarreia. Além disso, gente, há alguns estudos também desmentindo alguns boatos. Por exemplo, falaram sobre demência, que o uso crônico dos prazóis poderiam causar demência. Um estudo também recente mostrou relação de Alzheimer com o uso crônico do omeprazol, de demência e outras doenças que causam demência. Então, realmente, não mostrou relação ainda, tá bom? Temos vários estudos acontecendo para poder ver relação com outros problemas, mas assim, nada ainda confirmado ou fixo. O que eu falei para vocês é o que realmente a gente já sabe que acontece. Lembrando que isso é uso crônico prolongado por anos sem acompanhamento médico. Os prazóis, eles têm um benefício absurdo em tratamento de doenças do refluxo, esofagite, úlcera, dentre outras causas. Então, é sempre o acompanhamento médico. Evitar o uso prolongado sem o acompanhamento médico. Um abraço.